Craque, voltando à tona o assunto do inquérito policial que investiga a relação entre do Corinthians e Memphis Vadibet. comigo, fala eu xingando ele botando que eu sou palhaço, não é mais... Eu não aguento mais esse negócio de polícia. É pesado. Você prefere que eu fale do Memphis? Tá mais leve? Eu acho que o do Memphis tá mais leve, cara. Vamos lá, fala aí. Parece que o diretor também... É um assunto importante, porque Vadibet, né? foi finalizado o inquérito. Depois de mais de um ano de investigação, e a Polícia Civil optou não, né? A Polícia Civil concluiu a investigação, e o Yunque Lee, que era diretor jurídico do Corinthians no início da gestão Augusto Melo, ele foi também um dos indiciados por omissão. O que quer dizer isso? Que quando teve a parada, ele não foi uma pessoa responsável em relação ao que aconteceu, é isso? A omissão ele não participou da organização do tema que virou o furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro para os outros dirigentes. Mas enquanto diretor jurídico, de acordo com a polícia, ele deveria se opor ao que foi feito e não fez. Ele foi, de certa forma, conivente. Então é por isso que a Polícia Civil optou por indiciar. Quer saber o porquê que ele tomou esse tipo de atitude? Exato, por que ele não se posicionou contrariamente ao acordo entre Corinthians e Vadibet com a intermediação da rede social Mídia Design Limitada. Vou te falar, esse inquérito foi concluído hoje pela Polícia Civil, eu recebi ele há pouco, eu não vou ser desonesto aqui, são 240 páginas, então eu vou ler ele hoje pela noite e amanhã a gente volta com mais informações sobre o que registrou a polícia, mas são agora 5 indiciados. Augusto Melo, o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, o Alex Cassundé, o dono da empresa rede social Mídia Design Limitada, e o Yunque Lee, ex-diretor jurídico do Corinthians. Agora, os próximos passos quais são? Yunque Lee, né? Yunque Lee, exatamente. Ele não leu, então, o que estava escrito lá que você vai... É muito louco isso. Isso foi boa, hein? Fui bem. Parabéns. Yunque Lee. Prosseguindo os próximos passos agora, a Polícia Civil reporta esse caso ao Ministério Público e o Ministério opta por denunciar ou não. A tendência é que seja denunciado porque eles observaram de perto todos os interrogatórios através do Dr. Juliano do GAECO, que visa combater o crime organizado. Tá. A gente já falou com o Gustavo Soler, vamos falar com o Gustavo Soler de novo, né? A gente tem o Guilherme aqui para falar do São Paulo, a Nina para falar do Santos, mas agora Luiz Fabiani para falar do Corinthians, meu querido Luiz Fabiani. Bora lá, que por sinal... O Memphis deu resposta pra mim, eu sempre elogiei o Memphis, até no dia que você tava, né, fiz o programa com a camisa dele, né, e aí ele colocou eu com a camisa dele no Twitter dele e com o nariz de palhaço. Eu fico muito feliz quando um jogador que ganha 6 milhões por mês tem que acompanhar, tem que saber, e realmente acho que todos nós vamos ver quem vai ser o palhaço no final. E aí, meu querido Luiz Fabiani? Bora lá, craque Neto. Falando um pouco da parte financeira do Corinthians, a gente tem repercutido muito aqui nas últimas semanas a possível troca no fornecimento de material esportivo do clube. Porque o Corinthians é parceiro da Nike desde 2003 e tem um acordo engatilhado por uma renovação automática, uma cláusula por renovação automática que renovaria esse contrato até 2029. A Nike renovou esse contrato no ano passado. Porém, surge uma proposta da Adidas, beirando R$1 bilhão para 10 anos de acordo, ou seja, até 2035. E o Corinthians... Mas tanto Nike quanto a Adidas, quando eles falam 1 bilhão, é por metas, viu, gente? Sim. Não é que o Corinthians vai ganhar 100 milhões por mês. Por ano, desculpa. Ele é dividido em várias formas de pagamento. Tem que vender bastante camisa, vender bastante coisa, tem muita coisa. Não é que vai ganhar 1 bilhão em 10 anos. A meta é 1 bilhão, né? Isso. Aí a outro vem, dá 1 bilhão e 300, mas não é que vai dar 1 bilhão, não é que vai dar 100 milhões por ano. Né? Isso. E o Corinthians tem essa proposta da Adidas na mesa com um prazo para que ele responda. Aí, caso o Corinthians não responda, a proposta é retirada. E hoje, a informação dos colegas do GE. Globo é que a Nike apresentou uma oferta para cobrir a da Adidas, independente dessa renovação automática, de 1,3 bilhão até 2036. Eu fui atrás dessa informação e eu confirmei com pessoas do clube o seguinte: a proposta da Nike, de fato, existe, um interesse em valorizar ainda mais o Corinthians. Até porque tá 20 anos, né? Essa pessoa não quis me confirmar valores, mas ela falou o seguinte: está abaixo da expectativa do Corinthians. Então, pelo que eu tenho de informação, segue distante um acordo por uma possível renovação do Corinthians com a Nike, e a Adidas ainda está à frente. Vamos lá, então. Vamos lá.
O que o torcedor reclama nos últimos 10 anos da Nike, vai? O que as lojas do Corinthians reclamam? O que o torcedor reclama? O que o Corinthians reclama em relação à Nike? Que falta produto, que de fato as camisas esgotam muito cedo, como foi essa camisa All Black, a número 2 desse ano. O valor ele tá defasado, o Corinthians recebe cerca de 30 milhões de reais por ano com a Nike. Essas novas propostas deixariam próximo ou até acima de 100 milhões de reais por ano, a depender dessas metas que você citou. Então é uma diferença grande em entrega de produtos. E talvez a Nike tenha entendido que vem a Adidas, que já perdeu a seleção argentina, a seleção alemã. Perdeu a seleção alemã, não sei o que. Alemã, obrigado, Gustavo Soler. E aí eu preciso, e aí a Adidas vem, faz a proposta, a Nike já vem, dá 1 bilhão e 300 até 2036. Aí o Corinthians que tem que ter esse entendimento em relação a isso, né? Exatamente. Como você falou, às vezes esse valor de 1 bilhão e 300 Não é que o Corinthians ou qualquer outro time vai ganhar 1 bilhão. Isso aí é feito o seguinte, ó. Você pode ganhar até 1 bilhão, desde que você venda a camisa, irmão. Desde que você venda os produtos da Adidas, da Nike, da Topper, do raio que o parta. E parte desses valores você não recebe em cash, né? Em não. Dinheiro. Você recebe em produto. Você recebe, dos 100 milhões por ano, são 25 milhões em camisa. Isso. Dessa forma, mais ou menos. Amador, juvenil, profissional, basquete, vôlei, todo mundo vai ter, entendeu? E aliás, aí tem o royalties. Certo? Exatamente. O Corinthians há muito tempo, nas categorias de base, joga com as camisas dos anos anteriores que sobram do profissional, porque para não ter que gastar com mais material. Enfim, Corinthians e Nike seguem negociando, mas a proposta da Adidas ainda tá de pé. Isso aí é briga de cachorro grande, né? É briga de cachorro grande, briga de cachorro grande. Vamos ver se tem algum poodle lá no Corinthians, né? Porque se entra o poodle, que é o Corinthians... É mentira, hoje o Corinthians é o poodle. Aí o Adidas é o Rottweiler e a Nike é o Pitbull. Aí entra o Corinthians, um poodlezinho. Todo mundo querendo o pelo do poodle. Todo mundo querendo o pelo. Aí tem que ver até quando que você vai aguentar a pancada. O que é bom pro seu, o que não é bom. Essa é a grande verdade, né, meu irmão? Vamos lá, então. O que mais do Corinthians em relação à apresentação dos jogadores, que vai ser no dia 28, num sábado? Isso aí, craque. No dia 28 se encerram Memphis vem, férias, né? Isso tá tudo certo pra que ele venha, que ele se apresente junto. Eu quero que ele venha, velho. Vai estar lá treinando, mas aí serão mais 20 dias só de treinos pro técnico Dorival Júnior, o tempo mais do que suficiente pro time assimilar um pouco mais das ideias dele, porque na reta final, antes dessa paralisação, o Corinthians estava oscilando demais, perdeu alguns pontos que não poderia perder, então o Dorival vai ter tempo para corrigir isso tudo. Expectativa, quem sabe, de reforços também, a prioridade do clube é um atacante de beirada, a ideia é até investir dinheiro nesse atacante de beirada, o orçamento do clube é curto, mas o Corinthians está sim monitorando possíveis alvos nessa janela. Não há nenhum acordo encaminhado até agora. Isso a gente falando dos jogadores chegando, mas também jogadores saindo é sempre possível. Vamos ver se o Corinthians vai ter dinheiro para pagar o Memphis Depay de 6 milhões. Vamos ver se tem dinheiro para ficar com o Rodrigo Garro. Vamos ver se vai aguentar as investidas em relação ao Yuri Alberto. Um time que precisa pegar da Federação Paulista de Futebol a grana de 2025 para pagar o salário. Mas vai pegar, né? O Corinthians conseguiu pagar os direitos de imagem no último dia 20, então se manteve em dia. O que o Corinthians fez com a federação, ele pegou uma carta de crédito, né? Uma garantia para caso o clube necessite de um empréstimo, ele antecipar os 44 milhões de receita do Campeonato Paulista do ano que vem, as cotas de televisão. Isso o clube ainda não fez. Tem somente a carta ali, ó. Precisou, já consegue acionar essa garantia e pegar um empréstimo com alguma instituição financeira. Por enquanto segue tudo em dia, tanto salário quanto direito de imagem, né? Mais que obrigação, né, craque? Não, mais que obrigação, não tenha dúvida nenhuma. Vamos lá! Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo do programa aí, Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirante aí, apresentado pelo craque Neto, ídolo corintiano. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, a gente vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho aí das férias do jogador do Corinthians, que estão aí curtindo uma merecidas férias, né? Até que termina aí o Super Mundial de Clube. Corinthians na próxima semana já volta a treinar no CT Joaquim Grava, quando começa aí se preparar para o próximo compromisso do Timão, que ocorre dia 13 de julho contra o Bragantino na Neoquímica Arena pela 13ª
rodada do Brasileirão 2025. Depois o Corinthians tá preparando muito forte, né? Depois nessa sequência para enfrentar aí o Palmeiras, um derby inédito na Copa do Brasil pelas oitavas de finais. O primeiro jogo, a FIFA já fez o sorteio, ocorre dia 30 de julho na Neoquímica Arena, e o segundo jogo ocorre aí dia 6 de agosto no Allianz Parque. Quem passar para as quartas de finais leva aí 4.700.000 de premiação. O Corinthians é um clube que deve muito, então precisa conseguir essa classificação histórica. Muito difícil, porque o time do Palmeiras é extremamente qualificado. Palmeiras investiu muito na temporada 2025, gastando um absurdo de dinheiro, né? Tem um excelente treinador. Palmeiras tá fazendo aí um bom Mundial, tá excelente, classificado, né? Para as oitavas de finais, agora após empatar ontem com o Inter de Miami. Então o Corinthians, se quiser conseguir essa classificação das oitavas para as quartas finais da Copa do Brasil, precisa de fazer um jogo contra o Palmeiras muito próximo da perfeição. Senão vai ficar para trás, porque o time do Palmeiras é muito bom. É um elenco, é um plantel extremamente qualificado. Então vai dar muito trabalho o Corinthians, mas o Corinthians tem que conseguir essa classificação. E se jogar certinho, equacionado, coisa que não está acontecendo até hoje com o técnico Dorival Júnior, Corinthians tem a possibilidade de conseguir a classificação. Sem jogos e sem treinamento, o assunto do momento que surgiu foi aí nas últimas horas, né? Foi a revelação de qual empresa será a fornecedora de material esportivo do Corinthians nos próximos 10 anos. Por enquanto, é a Nike, mas a Adidas fez aí uma proposta excelente ao Corinthians, mas a Nike prometeu cobrir e fez uma proposta aí espetacular de 1,3 bilhão de reais entre o lapso temporal de 2026 até 2036. Segundo nossas fontes aqui do canal, a proposta da Adidas é inferior e eles, na diretoria, já teria aí pensando em desistir da negociação, porque a diretoria da Adidas entende que a negociação está virando um leilão. Nos últimos dias, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, acabou conversando com os membros da Nike, tentando melhorar a negociação. E a negociação, pelo jeito, melhorou e muito. Até a Nike mesmo entendia que os seus valores estão defasados. Mas o problema da Nike com o Corinthians é que a Nike, infelizmente, acabou deixando faltar aí materiais esportivos na loja do Corinthians. Isso fez com que a diretoria do Corinthians ficasse irritado com essa situação. Principalmente a reclamação do fiel torcedor é que falta material para todo mundo, inclusive para mulheres e crianças. Então a proposta da Adidas agora ela é extraordinária, de 1,3 bilhão, e a Nike prometeu, a proposta da Nike é de 1,3 bilhão, e a empresa prometeu não deixar faltar material. Lembrando a todos que essa proposta de 1,3 bilhão, ela é por metas, tá? Não é 1,3 bilhão que entra no cofre do Corinthians assim. Existe uma série de circunstâncias para que esse dinheiro entre no cofre do Corinthians. Então isso precisa bater as metas. Se não bater, não vai chegar esse valor. Então a pessoa, mas tudo isso já vai depois. Não esquece. Isso aí, o Corinthians precisa de bater uma série de regras. Por exemplo, uma delas é venda de camisa. O Corinthians hoje vende em torno aí de 700.000 camisas, né? E aí eles querem aumentar e quer trabalhar em cima desse objetivo. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve trocar a Nike pela Adidas? O Corinthians deve ficar com a Nike? Porque se o Corinthians quebrar esse contrato, ainda tem que pagar uma multa rescisória para a Nike.
Qual que é a opinião de vocês? Quero que vocês registrem aqui quem vocês acham que hoje para o Corinthians é melhor. A Nike continuar em timão ou a Adidas? Use o espaço aqui, registre o seu comentário e o like também para fortalecer nosso trabalho. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de um caso que a gente não gostaria. Caso de polícia. Falando agora de Yonki Lin, que foi o primeiro diretor jurídico do Corinthians na gestão de Augusto Melo. Ele acabou sendo indiciado pela Polícia Civil no caso Vadebet. Lembrando que também Augusto Melo foi indiciado juntamente com seus ex-diretores Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano. No caso de Yonki Lin, ele foi indiciado por omissão imprópria. O que isso significa? Significa que ele sabia que a empresa que fez a intermediação do negócio, no caso da mídia social, teria algumas inconsistências, mas mesmo assim acabou aceitando esse processo. Então, o Ministério Público pode oferecer denúncia e os 5 citados anteriormente aqui no texto virarão réus dentro do processo. Pode ou não. Se o Ministério Público oferecer denúncias, eles passarão a ser réu dentro do processo e aí vai responder pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, lavagem de dinheiro, né? E uma série de omissão imprópria no caso do Yonki Lin. Então o Corinthians tem uma série de problemas. A gente gostaria de estar falando aqui de coisas boas, né? Como eu falei da Nike, mas infelizmente nem tudo aqui são flores. E aí depois, na sequência, o presidente Augusto Melo, na época, acabou sendo aí afastado do Corinthians pelo impeachment, né? Então houve a votação, mas Augusto pode voltar ao poder. Pode voltar ao poder quando? Quando a votação do sócio, que ocorre dia 9 de agosto, ratificar, ou seja, impeachment o Augusto Melo de uma vez por todas ou reconduzi-lo ao cargo. Então, mais um momento, mais uma vez que o Corinthians está aparecendo aí nas páginas policiais. Triste, lamentável, mas hoje é a grande realidade desta gestão incompetente, dessa gestão temerária que tem o Corinthians hoje. Desculpa. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, o craque Neto e o Memphis Depay acabou aí tecendo aí uma variáveis, né, de palavras, né? O Memphis Depay, para quem não tá entendendo nada, Memphis Depay na última sexta-feira acabou lançando uma música chamada São Paulo Style, né? As coisas boas de São Paulo. E aí, nessa mesma música, o Memphis acabou chamando o craque Neto de doido, dizendo que toda vez que o craque Neto usa seu nome para manchar, ele está ganhando dinheiro e pagando suas contas. E aí você já viu, né? O craque Neto não fica atrás, é um cara de personalidade forte, sem papo na língua, fala o que vem mesmo. E ontem no programa Os Donos da Bola da TV Bandeirante, ele acabou aí criticando, chamando o Memphis de babaca, chamando o Memphis de otário, idiota, e dizendo para ele que não precisa ganhar dinheiro com seu nome, porque ele paga suas contas, né, através das empresas que o craque Neto tem, a Rádio Craque Neto, né, tem o canal Craque Neto, né, Neto trabalha na Rádio Bandeirante, Neto trabalha na TV Bandeirante, e uma série de eventos que ele faz, né, publicidade, mídias sociais. Então ele falou que não precisa do Memphis Depay para ganhar dinheiro, e falou: e o seu salário, Memphis, eu ajudo a pagar, porque eu sou fiel torcedor, né, há mais de 20 anos no Corinthians, pago minha mensalidade todo mês, então, ó, o seu salário é eu que pago, agora eu nunca dependi de você. Então o Neto, ídolo corintiano, tem muita moral para falar, sabe o que tá falando, né, porque conhece o Corinthians, né, tá no Corinthians, ficou no Corinthians há muitos anos, tem porta aberta no Corinthians, e o craque Neto mesmo disse: o Corinthians sempre eu deixei usar a minha imagem sem cobrar nada.
E você que ganha 6 milhões, você precisa fazer muito mais pro Corinthians, porque na eliminação da pré-Libertadores, da Sul-Americana esse ano, né, você não fez nada, não marcou um gol em clássico. Então, o craque Neto ontem estava com a língua afiada. E aí, fiel? O que vocês acharam dessa treta entre craque Neto e o holandês Memphis Depay? Quem tem razão, Neto ou Memphis? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na nossa comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.